Olá a todos, saudações em função ao fuso horário. Eu sou a Domingas Sarimata, CEO da Domingas Sarimata Contabilidade, Gestão e Formação. Domingas Sarimata é meu nome e hoje estamos aqui no Sarimata Podcast, onde vamos te falar sobre a reconciliação bancária e reconciliação de contas correntes. Estamos nesta fase de fecho de contas e gera muito conflito para nós contabilistas ainda assim, e simpatizantes pior ainda. Estamos hoje, vamos ver, normalmente as empresas pegam de janeiro a março para construir e preparar as demonstrações financeiras para quando do fecho de contas. E por isso nós chamamos esse tema que é muito importante para si. Inicialmente nós falamos de um tema generalizado, que é o fecho de contas. Mas nessa forma, hoje vamos então simplificar, falar de um tema que é muito, muito importante, que é especificamente a reconciliação de contas e conciliação bancária. E acredito que você hoje, e caro empresário, vai gostar de ouvir esse tema. Bem, e para hoje temos o nosso convidado, que já falámos inicialmente, voltou de novo hoje para nos brindar e falarmos desse tema que é muito importante. E tenho cá o Antônio. Boa noite, Antônio. Então, como está? Olha, obrigado, Sarimata. É um grande prazer mais uma vez estar aqui, não é? Poder então partilhar conhecimento. Eu costumo dizer que partilhar conhecimento é partilhar vida. Obrigada. O Antônio está preparado para falarmos sobre reconciliação bancária e reconciliação de contas correntes? Olha, eu acho que estou, depois de muitas cábulas e depois de preparar muitos conteúdos, mas estou. Aliás, é interessante porque normalmente as pessoas têm a visão, não é? Ou a ideia de que o meu forte é só mais ligado à contabilidade analítica. Tanto é que no tema passado falamos da contabilidade analítica, não é? Mas não, nós também temos conhecimento sobre contabilidade financeira, não é? E aliás também podemos olhar para aquilo que é a própria contabilidade analítica, como um todo. Vou tentar aqui abordar esse tema, não é? Tentar olhar para as duas contabilidades, se for possível, Sim. não é? Porque aliás tudo isso pode ser abrangido, né? É contabilidade e contabilidade é analítica ou financeira. Obrigada, Antônio. Eu lembro-me que eu aqui que passei a informação também de que o Antônio é o mau da contabilidade, da contabilidade analítica. É muito importante também passar esse tema de que contabilidade financeira, até porque é licenciada em contabilidade financeira, não é? Uhum. E tem um vasto domínio para falar-nos hoje de reconciliação bancária e reconciliação de contas correntes. Então estejam ligados. Hoje o Antônio vai mostrar tudo o que é importante para fazer a melhor reconciliação bancária. Olha, já Antônio. estou com medo. Não, não tenha medo. E para si, o Antônio não tem medo de falar dessas coisas. Então, Antônio, reconciliação bancária. O que é para si? Olha, normalmente quando vem o tema reconciliação bancária, eu costumo ensinar reconciliação bancária, pronto, de forma formal, de forma informal, não é? Há um contexto mais simples, mas a própria terminologia é essa, não é? Só olhando para os dois conceitos, reconciliação bancária, conseguimos ver aqui que é mais ou menos, não é? O alinhamento, o acordo de contas, não é? Ou seja, vamos aqui acordar ou conciliar a contabilidade, os movimentos registrados na contabilidade, com os movimentos registrados no banco, não é? E como eu disse, eu costumo ensinar, não é, de uma forma mais simples, que é eu, não é, contabilista e o gestor do banco, sentarmos um para um e começarmos a cruzar as informações. É isso que podemos chamar aqui de reconciliação bancária. Muito bonito e faz toda a diferença quando realmente há reconciliação das contas e a bancária faz toda a diferença, não é? Só que depois o que é que acontece? Normalmente os nossos gestores, empresários, não nos entregam o extrato bancário.
Aí está a importância de se fazerem chegar a informação com todos os tratos. António, diga-nos qual é o grau de importância deste tema, reconciliação bancária. Olha, se a gente olhar para esse tema reconciliação bancária, subentende-se que se eu vou reconciliar, não é, a contabilidade com o banco, significa que a contabilidade é feita de forma isolada com os movimentos no banco. Não é? Isso também, de certa forma, é para, não é, tirar aqui a possibilidade de nós registrarmos as informações, não é? Ou seja, estamos moldados aos movimentos do banco. Porque a contabilidade por si tem os movimentos que são os correntes, e já vou falar sobre isso, mas, no entanto, se estamos a falar da importância, estamos a olhar o quê? Que existe uma separação entre os movimentos que os contabilistas fazem dentro da contabilidade e os movimentos que os bancos fazem. E nota que muitas das vezes nós, por exemplo, podemos dar uma ordem de uma operação, por exemplo, podemos solicitar que o banco realize uma operação e que para nós contabilistas temos um valor diferente que o banco tem um valor, se calhar, superior. Já houve situações que você, por exemplo, solicitou o banco para fazer uma transferência, vamos lá supor de 100 mil, e o banco fez a operação 2 vezes. Mas você na contabilidade só tem uma. Okay? Então, o que é que acontece? Se você na contabilidade tem uma e o banco tem duas, obviamente que os extratos e os saldos não estão conciliados, não são iguais. E como não são iguais, eu preciso de olhar para o movimento do banco para saber se eles têm os mesmos movimentos que eu. Aí a importância dos gestores cederem, não é? Confiarem esses movimentos, não é? Aos contabilistas para poderem fazer essa conciliação. Eu ainda percebo que existe algum tabu, algum receio por parte dos gestores em cederem, não é? Suas contas bancárias para os contabilistas, não é? Pensam que tem muito movimento, é sigilo profissional. E é importante que saiba que nós contabilistas, não é, fomos formados também para cumprir um conjunto de éticas e de ontologia profissional. E parte dessa ética, não é, cinge-se naquilo que é a proteção das informações, dos dados financeiros. É parte do sigilo. E o contabilista tem que ter essa capacidade, não é, de portanto, guardar, proteger as informações financeiras. Porque nós estamos basicamente com a saúde da empresa na mão, nas nossas mãos. Como estamos com a saúde da empresa nas nossas mãos, imagina, não podemos dar essa saúde a qualquer pessoa, né? Senão matamos a empresa. E por conta disso, os gestores precisam realmente confiar isso a nós, porque nós sabemos que é uma responsabilidade nossa, e não só uma responsabilidade nossa, mas queremos também fazer o nosso trabalho. Nós queremos dar a informação correta. E se você não der o extrato bancário, eu não consigo dar a informação correta. Eu vou dar uma informação que eu assumo ser correta e que na verdade não é. E nota que às vezes pode ser que o banco esteja certo e nós errados, não é? Por quê? Porque existem vários movimentos ou várias ordens portanto, de transferência que se calhar o banco teve conhecimento, não é? Mas a contabilidade não teve. Então, por conta disso é que é importante nós mesmos conciliarmos as contas. Pois, porque depois o que é que acontece? A contabilidade não é a área que dá a autorização para pagamentos. Então, a área de finanças dá autorização, volta e meia, a contabilidade não toma conhecimento. Daí, então, chama o tema da questão da frequência das reconciliação bancária. Normalmente, quando acontece isto, o que aconselha para as pessoas, António? Os nossos telespectadores? Quanto tempo devo levar para fazer uma reconciliação bancária? Olha, a reconciliação bancária, normalmente o timing da execução, não é? Será feito em função daquilo que são, portanto, o volume de operações que uma empresa realiza, não é? Uma empresa realiza. Há empresas que se calhar realizam poucas operações, então a reconciliação bancária muitas vezes poderá ser feita por mês, né? Mensalmente. Então, mas há outros que têm um volume de faturação, um volume não só de faturação, mas também um volume de operações muito grande, e nessas situações se recorre não é, a uma reconciliação bancária constante. Aí podemos, se calhar, estar a falar quinzenalmente, mensalmente. Por quê? Porque as operações, se você deixar um mês, 2 meses, para fazer reconciliação bancária, poderá ser depois difícil para vocês fazerem as devidas conciliação ou os acertos de conta. Então, nessas situações, é fundamental, não é, fazer a conciliação bancária mensal ou
ou quinzenal, depende também do volume de trabalho. Aliás, e por que é que essa questão do timing? Porque pode dar-se o caso que o banco, por exemplo, emitiu uma fatura, cobrou-lhe um serviço que não devia cobrar. Então é nesse período que você tem para verificar se os serviços que estão a ser cobrados realmente fazem parte do conjunto de operações realizadas pelo banco. Tocou num tema que o banco, os serviços, volta meio que o banco realiza e não acaba por não enviar as faturas. Mas como é que nós damos tratamento à contabilidade? Se o banco já cativou, mas não enviou-nos o documento, como é que vamos realmente aferir que aquele foi um serviço para tal despesa, principalmente os serviços bancários? Ok, olha, está uma questão. Por isso é que, por conta mesmo desses temas dos serviços bancários, antigamente os contabilistas tinham, não é, faziam o quê? Faziam os lançamentos através dos extratos bancários. E como mais uma vez eu disse, fazer registros pelo extrato bancário, meio que você fica manipulado, não é? Fica manipulado, fica basicamente sujeito aos erros ou possíveis erros que os extratos apresentarem. Você está a lançar pelo extrato e a gente lança as informações que estão lá. Então, lançar pelo extrato, dificilmente conseguimos fazer a reconciliação bancária. Então, quem lança pelo extrato não consegue fazer a reconciliação bancária, acredito. Não consegue. Pode até fazer a reconciliação bancária, né? Se calhar para ver a diferença, mas é muito raro, às vezes, fazer a reconciliação bancária porque você está a fazer movimentos, está a copiar os movimentos e lançar para a contabilidade. Então, existe essa diferença. Por quê? Porque quem lança na contabilidade, o timing de execução é diferente do banco. Okay? Nós, na contabilidade, não sei se os espectadores sabem, existem, por exemplo, na contabilidade, 7 tipos de lançamento, não é? Nós temos lançamento de abertura, que normalmente fazemos quando vamos constituir a empresa. Sim. Temos lançamento corrente, que é o lançamento de registros contínuos, não é? Ocorrentes durante o exercício da própria atividade da empresa. Temos o lançamento estorno, o lançamento de apuramento, temos também o lançamento de reabertura, né, o lançamento de fecho e depois o lançamento de reabertura. E nesse tema de lançamento corrente, né, então é aí onde vem essa necessidade de quê? De nós conciliarmos as contas para saber se realmente as operações estão a ser feitas. Ou seja, no lançamento corrente, a contabilidade vai executando as operações diariamente. Não será, obviamente, no mesmo timing, no mesmo tempo de execução do banco. Porque se o banco está a realizar as operações hoje, ou se eu, contabilidade, estou a lançar hoje, pode dar-se o caso, né? Nós sabemos, por exemplo, que as operações bancárias, uma transferência, se calhar, de uma conta para outra, pode ter uma duração de um dia ou 2 dias. As bancárias levam 24 horas. para elas estarem e realmente dar-se o extrato de que saiu aquele valor. Exatamente. Agora, imagina uma operação que você lançou no final do mês, mas a contabilidade, né? Nós já restamos no final do mês, mas o banco provavelmente só vai fazer esse registro no mês seguinte. Sim. E nós não lançamos, e quem não faz a conciliação bancária não consegue ter esse movimento. Quem lança pelo extrato não consegue ter essa sequência, não consegue conciliar essas contas, porque está simplesmente a obedecer, aos movimentos que estão a ser feitos pelo banco. Extrato bancário. Bem, é muito importante, por isso falar de reconciliação bancária ajuda-nos a refletir a forma como nós damos o tratamento à contabilidade e faz toda a diferença. Então, Antônio, e nesta questão toda, como é que é o processo de reconciliação bancária? Como é que é o processo? O que é que envolve o processo todo para que eu tenha informação até o processo de eu chegar ao ponto de fazer a reconciliação? Ok, como disse inicialmente, podemos ter reconciliações bancárias, que eu não digo se seria a reconciliação bancária, que as pessoas que lançam, por exemplo, pelo extrato, muitos que lançam pelo extrato, depois no final tem que verificar se o saldo está correto, não é? E ali, se não estiver correto, subentende-se que há um movimento que não foi registrado, não é? Tem esta, mas aqui seria mais ou menos a comparação, não é? Ou a verificação, ajuste, não é? Só ajuste de saldo ou verificação dos movimentos bancários. Ali seria mais ou menos, alguns chamam isso de reconciliação bancária, mas quando falamos de reconciliação bancária é a contabilidade com o banco, não é? Então, nessas situações, o que é que a gente faz? Todos os meses, ou trimestral, depende muito dos casos, se for uma periodicidade mensal ou quinzenal,
nós solicitamos os extratos bancários, mas antes disso, a contabilidade, por conta daqueles que são os tipos de lançamento corrente, não é? E, portanto, durante os dias a contabilidade vai fazendo os seus registros. E no final, a contabilidade faz o quê? A contabilidade vai extrair o seu extrato bancário e vai solicitar o extrato bancário também do banco. Então, como eu disse inicialmente, existe aquela particularidade, não é? Às vezes, eu digo que, sim, como eu disse, dou a explicação de forma informal, que eu e o gestor sentamos e cada um vai olhando para os movimentos. Né? Então, esse processo é assim, eu gestor, eu contabilista, pego nas minhas informações, vou até o gestor, não é? Praticamente, o gestor fica com o extrato bancário dele e vamos então jogando as informações. Epá, caríssimo, eu dia 1 tenho um movimento e você tem? E ele tem um, ok. Eu dia 2 tenho e você tem, e vamos fazendo essas informações, não é? Então, é esse o processo que se faz, é colocar então as duas informações, os dois extratos, contabilidade de banca e o banco, e, no entanto, fazer então a devida comparação para ver quais são os movimentos que cada um tem, que o outro não tem, ou que o outro tem e precisa estar tanto no outro movimento. E este vem ao caso dos tipos de diferenças de ajuste, não é? Então, como é que lidamos com essas diferenças? Exatamente. Então, se no entanto a gente verificar que os saldos dos bancos ou da contabilidade são diferentes, né, divergem uma da outra, então ali começamos a fazer a chamada reconciliação, que é, ok, o que é que está em falta que precisa ser acrescentado no banco? E o que é que está em falta que precisa ser acrescentado na contabilidade? Ou que está mais, não é? Sim. Porque a diferença pode ser um valor superior ou um valor inferior. Inferiores. Se for um valor inferior, significa, né, se for um valor inferior, significa que no movimento, no banco temos temos menos, vamos lá supor, inferior, significa que no banco temos mais movimentos, não é? Mais movimentos, ou seja, temos saldo positivo em relação à contabilidade, então temos um valor inferior. Okay? Mas poderá dar o caso que nós na contabilidade temos um valor superior e o banco tem um valor inferior. O que significa que nós na contabilidade temos movimentos que podemos não ter registrado, mas que o banco já fez o registro. Okay? Então, há movimentos que o banco realiza que provavelmente nós não temos conhecimento. Então, nessas situações, quando isso acontece, nós temos que fazer a chamada reconciliação bancária, que é todos os movimentos que o banco tem, não é? Que precisam, e que se calhar o banco fez de forma errada, que precisam ser corrigida, vamos solicitar aos bancos que façam a correção. E nós, os movimentos que nós temos na contabilidade, que o banco tem, que se calhar nós devemos registrar, vamos registrar no nosso banco. E assim, o objetivo no final é que os saldos conciliados, né? Ou seja, os saldos sejam conciliados. Né? O saldo que eu tenho na contabilidade deve ser necessariamente o saldo que o banco precisa ter. Então, para esse efeito, você tem que fazer ajustes. Ou um vai ser reduzido e o outro vai ser, tanto aumentado. Não é um aumentado, outro reduzido. Também, isso chama o tema ou a pergunta, não é? Normalmente, quais são as causas mais comuns das diferenças? Olha, as causas mais comuns da diferença tem mesmo, por um lado, tem a ver com, primeiro, o timing, ok? O timing, e por outro lado, timing, no caso, quando falamos do timing, tem a ver com a execução das operações, né? Nós contabilidade, registramos as operações diárias, mas o banco, obviamente, registra as operações por execução. Não é? Então, logo o movimento é creditado ou debitado na conta, é aquele o dia que permanece, portanto, que é registrado no banco. Então, essa execução tem esse ponto. Tá? Existem alguns movimentos, por exemplo, que o banco, vamos lá supor, o cliente já enviou o comprovativo, nós já registramos, mas o banco, por valor não ter entrado na conta, o banco não vai acusar a cassação ainda. Então temos essas dificuldades, essas diferenças. Então, por conta disso é que nós temos que fazer a conciliação. Não é? Então, são essas as principais diferenças. Uma delas, né, que é o time, a de execução, tempo de execução, e que vai originar, então, as diferenças de saldos. Não é? Outra diferença tem a ver com também erros bancários ou erros na contabilidade. Sim. Erros bancários, podemos ver situações de duplicidade, não é? Por exemplo, vamos supor, há funcionários que estão, não é? Têm a ordem de transferência, já executou, mas por ele não colocar o sinal de execução naquela operação, a operação fica, se calhar, aí no céu, né? Lá junto de si, e ele vai achar que ainda não fez essa execução, vai voltar a fazer. Voltar a fazer a execução. E aí existe empresa, isso acontece sobretudo muito no processamento de salário,
né? Acontece muito processamento de salário, você dá a ordem de execução, não é? O banco executa e muitas vezes duplica, às vezes 1, 2, 3, porque algumas operações são feitas de forma manuais, outras através da Do submissão link, ou upload do ficheiro. ficheiro, Sim. mas independentemente disso, sempre poderá surgir, né? Ou poderá sempre surgir algum valor que foi transferido de forma errada. Há outro aspecto também, pode dar situação em que até o valor pode não sair, né? Pode ser inferior ao que nós Realmente realmente solicitamos, não solicitamos. é? Isso acontece, Sim. imagina, os bancos quando veem duplicidade de IBANs, não é? Ou de NIBs, o banco não executa a operação. Mas nós na contabilidade já Já registramos essa saída registramos do valor, a ok? saída. Já registramos a saída do valor. Então, nessas situações, quer dizer que o banco vai ter menos valor, não é? Descontado no banco, e nós vamos ter mais valor descontado no banco. Então, Sim. temos que reconciliar essa. Se nós pedimos, porque a contabilidade faz os movimentos, a contabilidade registra as operações. Sim. Então, o extrato vem no final. Então, nós só estamos extrato no final. Então, nós estamos com um documento, uma ordem de transferência com um valor, vamos lá, se pode dizer, 1 milhão. Mas o banco, nós não sabemos o que está acontecendo com o banco, nós vamos registrar, pá, ordem de transferência 1 milhão. Vamos registrar então a saída de 1 milhão. Depois, no final, quando solicitamos o extrato, vamos verificar que, afinal, teve um valor inferior. Ali, nós temos que fazer a devida reconciliação. Epá, se o banco, nós pedimos que o banco tirar 1 milhão, mas só tirou 900, 800, alguém ficou sem receber. Sim. Então vem a contabilidade para fazer a análise de quem ficou sem receber, não é? E que possivelmente, se portanto, o recurso humanos notou essa diferença, obviamente que o recurso humanos depois emitiu uma outra ordem de transferência. Poderá ser o caso, ou o recurso humano depois fez o devido ajuste no salário posterior. Então são essas situações que nós temos que ter noção. Bem, e normalmente o que é que você faz para investigar essas diferenças? Para chegar até um ponto de dizer, olha, o que estava a acontecer, acabou de dizer agora, o que estava a acontecer é que este saldo normalmente não foi validado. Então, como é que você encara esta situação no período da perícia? Olha, nós contabilistas realmente temos, aí onde entra um pouquinho também a parte da contabilidade, que é a questão da lógica, da contabilidade analítica, né, que é a questão da lógica. Nós contabilistas temos que ter a sensibilidade de olhar para os números e não ficar por aí, né, tentar entender, ok, deu diferença porque não, esse movimento está aí, não é só o movimento está ali, não foi registrado, ou devia ser registrado, mas é tentar entender o porquê que não foi registrado. Porque às vezes nós, contabilistas, às vezes podemos achar que somos o dono da razão quando o erro se calhar está conosco, não é? Às vezes nós estamos a olhar, saída no banco 1 milhão, estamos no caixa ou na contabilidade 1 milhão, mas no banco estamos a olhar 900 e nós achamos que nós se calhar estamos certos, né? Porque nós só estamos a olhar para o extrato. Só para o extrato. Só estamos a olhar para o E extrato ainda mais, há aquelas situações que você vai fechar o exercício a 31 de dezembro, você está lá a organizar toda a informação, depois você vê o saldo inicialmente para que você tem de documentos internos, você tem lá tanta informação de que o saldo do banco seria menor. Exato. E você vai lá para o banco, o extrato bancário, o saldo é superior. Isso normalmente gera um conforto para o contabilista ou gera uma desperta-lhe os sentidos? Olha, primeiro obviamente pode gerar desconforto no sentido de, pá, é mais trabalho, mas tem que despertar um sentido se vê alguma coisa dar errado, não é? Nós não podemos achar sempre que nós é que estamos certos. Temos que dar sempre o benefício da dúvida. Por isso é que eu costumo dizer, acho que já disse também isso no vídeo passado, existe uma diferença entre a senhora que vende, o advogado e o contabilista, né? Então, Sim. normalmente nós contabilistas sempre quando nos deparamos com uma situação, dizemos sempre, espera um pouquinho, deixa ver bem, deixa analisar, né? Antes de dar uma resposta. Sim. Então nós temos que analisar primeiro. Que é então analisar, ver realmente se a diferença, onde é que está a diferença, se a diferença está no lançamento. Às vezes nós olhamos para o extrato, não é? Olhamos para o extrato e olhamos para os dois extratos, obviamente, e estamos a comparar, ok, tem um movimento do dia 1, em que eu estou a dizer que tem 1 milhão, mas o banco tem 900. E achamos que o banco se calhar é que errou. Não, eu tenho que olhar e buscar os documentos físicos, a ordem de transferência, tentar entender, não é? E ver, ok, espera, a ordem de transferência está 1 milhão, mas aqui está, mas por quê? Por que está 900? Epá,
Imagina que seja salário. Estou a notificar recursos humanos. Recursos humanos, por favor, pode verificar se tem algum Apareceu. funcionário que não recebeu salário nesta época. Sim. Ah, não, se teve. Ok, então já sei qual é o problema. Agora, não é ficar para banco. Verificamos se vocês não têm um movimento X A e não culpa fizeram. muitas vezes não é do banco, Yeah, às vezes exatamente. é nossa, mas também pode acontecer aquela questão de um erro de dígito. Exatamente. Em vez de mandarmos o salário do funcionário de 300 mil, mandamos de 30 mil coisas. Também pode. Então é um erro gravíssimo e por isso nós somos obrigados a fazer a reconciliação bancária. Senão é complicado, vamos estar sempre a levar os erros e a dizer sempre que o banco deve cometer o erro, o banco cometeu o erro. Mas muitas vezes porque falta-nos a questão de despertar os sentidos e analisar realmente se a informação que eu passei Exato. estava completamente certa. Esse acaba por despertar-nos aqui os pontos que, por isso é que dizem, o contabilista é um perito. Exatamente. Tanto é, olha, eu me lembro de situações em que o, deu-se a ordem do banco, saiu o valor exato e, Sim, no entanto, o valor, em vez de cair, em vez de ser transferido para portanto, a pessoa que devia, não é? A pessoa sim, devida, foi transferida para uma pessoa diferente. sim, Ok, imagina, o valor é o mesmo. Temos aí o comprovativo, está lá. O sim, problema é mais o banco transferiu para uma outra pessoa. E depois quando a gente, e depois se calhar vamos entrar já para isso, que é a questão da reconciliação de conta, sim, quando a gente faz a tal reconciliação com o cliente ou com o fornecedor, verifica que realmente o cliente está a enviar um extrato e nós temos o comprovativo do banco que realmente foi transferido para ele. E quando notifica-se o banco, verifica-se que, olha, houve um engano, transferiu-se para um outro senhor ou para um outro beneficiário. Agora imagina ter que, acredite, nós angolanos depois, quando a gente verifica dinheiro na conta, a é felicidade, o dinheiro na conta, conforto, o dinheiro realmente. está lá. Antecipamos o ano novo, Ah, antecipamos tudo. antecipamos tudo. É uma coisa assim, que não tem como falar, mas pronto. Mas, de certa forma, não, é difícil, realmente. Deixar de dizer, não, pá, isso se calhar foi um engano, né? Uhum. Então, deixa se calhar o banco depois vai tirar. Não, nós tiramos já tudo. Né? Tiramos tudo. E depois fica uma luta com o banco, com o cliente. E o banco, pronto, o banco assume que o erro foi realmente deles. E aí está Sim, a importância de fazer a concessão bancária. Se você não faz a concessão bancária, não consegue notar esses detalhes. pois. Eu gostaria, António, que fizesse uma chamada de atenção aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores, contabilistas e simpatizantes, aos empresários, da importância, mais para os empresários, a importância de quando chegar o final do mês enviar não só os documentos que são as faturas, documentos equivalentes, mas é importante enviar o extrato bancário. Mas também eu gostaria de dar nota de outro tema que vamos falar, que vai ser a inconformidade dos serviços bancários. Porque depois o que é que acontece? Eu já falei há pouco tempo, recebemos sim o extrato bancário que foi descontado. Mas por que os bancos não enviam-nos as faturas genéricas a tempo, sabendo que nós temos contabilidade organizada? Olha, tá ali outra, não é? Tem esse tema, porque quando nós solicitamos o extrato bancário, é essa. Nós, contabilista, conforme dissemos, registramos as operações correntes. E como registramos as operações correntes, as operações do banco não conseguimos registrar. Se não Sim, tivermos um documento físico, não não conseguimos registrar. conseguimos. E quando solicitamos o extrato bancário, verificamos que realmente existe uma diferença e parte dessa diferença se resume nos serviços bancários. Sim, Ali está, temos que ter o extrato bancário, temos que ter então a fatura genérica para poder dar segmento ao registro. Não podemos registrar. Já detectamos que a diferença, portanto, cinge-se naquilo que são os serviços do banco. Agora vem a luta com o banco, né? Eu realmente, dê um pause. O que é que ah, você passa quando. Bem, qual é o seu dia a dia com o banco, a quando das faturas genéricas? olha, eu lembro ter enviado não sei quantos e-mails. Uhum. Normalmente, olha, até às vezes, e depois acontece, nós temos que submeter os mapas de fornecedores durante um período. E nota que às vezes está dia 20, 21, o banco não lhe enviou os extratos bancários, epá, você tem que registrar. Nota que às vezes não olhamos só
para o extrato bancário. Não é só que nós queremos o extrato bancário para reduzir o IVA, o foco não é esse. Sim, Às vezes o extrato bancário, além de ser uma informação que vai servir, portanto, para reduzir o IVA, sim, mas por outro lado também tem a parte da própria contabilidade. Nós queremos registrar o custo e ter as informações antecipadas. sim. Não é? Então, se você não registrar aquele custo, você tem uma informação incompleta. Por isso é que as estruturas de custo nunca são concisas. Exatamente. Você acaba por lançar um valor e uma estimativa de que venha a ser neste mês, Exatamente. não corretamente No, o que ocorreu. E depois faz-se uma regularização daquilo que foi a estrutura avançada inicialmente. Mas este é um tema que deixa-me muito mal, porque nos falamos e falamos sobre a reconciliação bancária, mas os bancos propriamente não têm noção do que passamos para ter as contas organizadas. Mas para este tema, o António já vai responder. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos mais. Bem, estamos de volta. Eu sou a Domingas Sarimata e vamos então falar o nosso tema que ficou, que é a reconciliação de contas correntes. Temos aqui um tema muito importante, segunda parte, a António. Como é que se sente? opa, ainda estou pronto para a vida. É o que Ainda importa. está pronto. Então, António, como é que lida com essa questão toda do controle interno, contas, conciliação de contas de cliente, fornecedores? Como é que lida com essa situação? Olha, uma das funções de um contabilista financeiro tem a ver também com o controle interno, não é? E o controle interno consiste em nós criamos aqui um conjunto de procedimentos que, de certa forma, depois vão nos surgir ou vão ser necessários para aquilo que é a avaliação do desempenho da própria empresa. E quando falamos de desempenho, não só vamos nos resumir, não é? Ou nos cingir ao desempenho do pessoal, mas estamos a falar do desempenho daquilo que são as operações. E parte do controle interno consiste em nós verificar realmente as informações financeiras ou analisar o balancete. É uma das funções também do controle interno, analisar o balancete. E essa análise que se faz dos balancetes, não é, vai fazer com que nós percebamos se realmente estamos, os saldos, portanto, são as informações, apresentam as informações desejadas, se os saldos não apresentam um movimento contra a sua natura, né, nós chamamos contra a sua natureza, ou saldos contra a natura, que é preciso olhar muito para esses detalhes. E há contas, obviamente, que apresentam saldos contra a natura. Okay? E esses saldos contra a natura precisam ser analisados. Okay? E quais são normalmente as contas que podem vir a apresentar saldos contra a natura? Se eu estou a falar que é um saldo contra a natura, subentende-se que é um saldo que deve apresentar, né? Ou seja, em função, de acordo com aquilo que é o PGC, ela tem que apresentar uma natureza certa, não pode ter não tem duas naturezas. Então, Pode mais, dar um exemplo uhum. para os internautas aqui entenderem o que é o saúde conta natura e o que não é? Olha, posso, por exemplo, se olharmos para uma conta adiantamento de cliente, nós quando olhamos para a conta adiantamento de cliente, esta conta, por regra, de acordo com a sua natureza, ela só pode ter um saldo credor, devedor, desculpa, só pode ter um saldo credor, aliás, só ter devedor. Só pode ter um saldo credor, né? Porque de acordo com a sua natureza, só pode ter um saldo credor. Por quê? Se é crédito, subentende-se que o cliente transferiu um valor para o nosso banco, o que dá origem a um débito, em contrapartida de um crédito da conta de adiantamento. Então, a conta de adiantamento de cliente, por regra, só pode apresentar um saldo credor. Não pode apresentar saldo devedor. Por que não pode apresentar saldo devedor? Porque portanto, o registro contrário à movimentação dessa conta normalmente tem que ser a débito em contrapartida de uma outra conta. Logo, se a movimentação tem que ser a débito, ou seja, só podes movimentar essa conta porque dentro desta conta tem registro a crédito. Então não pode apresentar um saldo contra a natura. Okay? Muito bom, é uma ginástica, mas vale a pena compreender bem. E obrigada, António. Então, esta toda a ginástica faz toda a diferença. É importante sabermos realmente quais são as contas e é importante conhecer também o método das partilhas dobradas, não é? E faz toda a diferença. Aí você consegue compreender em que ponto você está a nível da contabilidade. Consegue sim perceber
E como nós por hoje estamos a erradicar os contabilistas do débito e crédito, precisa também saber o parecer para estas movimentações. Muito bonito. E, então, Antônio, diga, por favor. Nós estamos a falar, exatamente, nós estávamos a falar da temática, ahm, Do portanto, né, controle do controle interno. interno. Sim, Eu estava a dizer que o controle interno realmente presume-se ou consiste nisso, não é, em eu avaliar aquilo que são os saldos das contas. E um dos saldos que chama muita atenção, não é, aqueles que normalmente apresentam um saldo contra a sua natureza. sim, E por que chamamos contra a sua natureza? Porque normalmente, vamos lá supor, se eu tenho um cliente, subentende, não é, que o cliente, normalmente, regra geral, o cliente, eu faço uma venda que vai dar origem a uma dívida a receber do cliente. Então, se eu vai dar uma origem a uma dívida a receber do cliente, significa que este cliente, por norma, não pode me apresentar um saldo credor, por norma. Não pode me apresentar um saldo credor. Se por alguma razão eu verificar que esta conta tem um saldo credor, eu, como contabilista ou controle interno, já tenho que alertar-me de que tenho que analisar esta conta. Porque não é, esta conta não pode, por nada, ou seja, pode até apresentar, mas tem que chamar a atenção porque que essa conta está com saldo credor. Então ali vem, pá, se está com saldo credor, eu tenho que analisar porque pode ser o caso de ter havido uma devolução. Se houver uma devolução, subentende-se que eu tenho que ter uma conta de movimento desse cliente, por exemplo, pode ser uma conta de proveito a débito, porque houve uma devolução, ou seja, a redução do serviço ou anulação do serviço. Ali eu tenho que prestar atenção a esse detalhe. Okay? Então, tudo isso chama atenção. Logo, se eu já percebi que o cliente apresenta uma conta contra a sua natura, que vai me chamar logo a atenção e eu preciso analisar, mas, por outro lado, existem aquelas contas que podem até nem ser contra a sua natura, mas que precisam ser conciliadas, precisam ser analisadas. sim. E quando falo de análise, posso não simplesmente fazer uma questão de controle interno, mas também uma análise no âmbito mais global. Ali estaria a recorrer à informação proveniente de terceiros. Okay? Ali a parte do controle também inclui essa parte do controle interno, que é, ok, eu já vi sim que eu tenho este saldo, mas deixa-me analisar se o cliente ou o fornecedor também possui o mesmo saldo. Sim. Se isto acontecer, se o cliente possuir o mesmo saldo, não é? Ou eu tenho essa dúvida, essa questão, preciso da resposta do cliente. Ali vem então o procedimento que nós utilizamos, que é, olha, envia então uma carta de circularização para verificar se o cliente vai ter o mesmo saldo. Muito bom. Então, e como lida com a automação e tecnologia? Olha, parecendo que não, hoje, se queremos umas coisas mais dinâmicas, precisamos olhar para aquilo que é automação. E a automação, quando falamos de automação, não é olhar simplesmente para o conceito de, vamos lá pensar, de robotização. Às vezes não é olhar só para isso, a automatização tem a ver com eficiência, rapidez no processo, não é? Nós podemos criar umas coisas, umas questões, tanto ou um funcionamento mais automático, um funcionamento que não precisa de muito contato manual, né? Muito manuseamento. Sim. Ok? E, por exemplo, estamos a falar de, vamos lá supor, o Excel, né? O Excel, uns chamam Excel, outros dizem Excel. Então, o Excel ou o Excel é uma ferramenta que, ok, você até pode ter ela, mas se não automatizares, ainda assim vais ter que fazer um trabalho muito Sim, manual. muito Ok? manual. E é agora uma novidade no Excel, o Copilot. Uhum. Ajuda, você põe lá toda a informação que precisa, está lá uma caixa de diálogo, você faz a pergunta, dá os comandos necessários, ele vai fazer o trabalho todo. Você não precisa gastar muito, só precisa dar os comandos certos para que ele responda a seu favor. Tá aí. Então, essa automação que nós precisamos, ou seja, nós contabilistas temos que olhar para a automação nesse sentido. Não, temos uma ferramenta que, se não for bem usada, obviamente, é uma ferramenta, não é, desaproveitada, uma ferramenta subvalorizada, Sim, mas nós temos que olhar para a ferramenta e olhar como é que eu posso tornar essa ferramenta mais ao meu favor.
né, mais produtiva. E quando olho para essa ferramenta, subentende-se que eu tenho então que procurar automatizar. E por que é que estamos a falar de automação? Porque só tenho um Excel, e aliás, acredito, já vi pessoas a fazerem a tal reconciliação ou banco ou saldo, e às vezes do banco, que é com um contato visual régua. Né? Eu já vi pessoa pegar o extrato e vai fazendo com a régua, linha a linha, não é? Vai vendo, você vê a pessoa, a vendo, riscando, está aqui, está aqui. Mas é mau isto. É, não é mau, porque, quer dizer, não é mau, mas Sim. significa isso que precisa realmente primar para a automação. Porque essa parte manual é a parte tradicional. Sim. Mas, epá, até aliás, a nível de postura profissional, eu penso que estar aqui com a régua, não é? Yeah. Uhum. Mas nós, o que é que a gente faz? É usarmos, solicitamos o extrato, convertemos isso em Excel. Temos muita automação, muita ferramenta que dá para converter isso em Excel. Mas você já pode solicitar em formato, nos dois formatos. Exatamente. Excel para você fazer essa verificação e PDF para você ter lá guardado sempre que for necessário. Exatamente. E o E banco hoje já nos permite fazer isto. tá bem? E, por exemplo, o Power BI, o que é o Power Query, Power Query Uhum. você exporta aquilo, não é, em Para lá? PDF, importa aquilo Sim. em PDF, só importando aquilo em PDF, converte aquilo em Em Excel, Excel. depois se quiseres podes usá-lo na ferramenta que desejar. Então são essas ferramentas que de certa forma facilitam o nosso processo. Porque estar ali, imagina, pá, 2, 3 operações é fácil. Mas se olharmos para 20, 40 operações, ou 1.000 operações num mês, fica um pouquinho complicado. Vamos ter que contratar uma pessoa Só para simplesmente para fazer fazer a essa verificação essa nas conferência. contas. Então, por isso é que é dizer que realmente temos que prestar muita atenção na questão da Da automação, não é? automação. E nos especializar, não é? Nos especializar também no Excel, tentar procurar ferramentas, mecanismos que nos podem auxiliar nesse processo. Por exemplo, o que é que nós usamos, por exemplo, no Excel? Nós podemos usar a função C, ou a função PROC-V, função PROC-H, são funções que o Excel muitas vezes traz, que podemos utilizar para fazer aquela comparação de dois dados. Isso ajuda muito. Em vez de Sim. você estar a procurar de forma manual, você faz um PROC-V, automaticamente ele vai procurar todas as informações que o outro lado tem e que o outro não Ou tem. não tem. Isso faz total diferença. E é importante isso. A tecnologia, obviamente, está a vir, não é? Para auxiliar também o próprio contabilista e podemos olhar para a evolução que a tecnologia está a ter e podemos associar essa tecnologia, obviamente, àquilo que é a automação desejada. Podemos nos preparar. Na próxima, acabamos, os postos são extinguidos e é controlado especificamente pelas IAs. Isso. Acha que podemos correr esse risco? Olha, um dos meus vídeos que fala das IAs, fala realmente, inclusive até eu perguntei ao meu amigo da IAs, o meu amigo IA, né, que é o meu Hum, amigo da inteligência artificial, se há essa possibilidade. Mas acreditamos que realmente que é impossível. Pode sim, obviamente, um, ser extinta algumas funções, algumas profissões, mas aqui só será extinta realmente se nós permitirmos, né? Ou seja, se nós não nos capacitarmos naquilo que é automação. Porque a extinção pode acontecer no sentido da eficiência, nós estamos a olhar para a eficiência, não é? Nós queremos rapidez. sim. E a automação, a tecnologia, as IAs, podem dar essa informação. Mas acredito que a IA só fornece a informação que nós Porque tem um manualmente piloto. colocar, exatamente, tem um Sim. piloto. Então, ali ainda continuamos a funcionar. Uhum. Mas, se nós queremos acompanhar a dinâmica, realmente temos que nos capacitar Nos capacitar. e olhar para frente, para o futuro. Muito bem. Então, como é que encara os desafios e melhorias? Da contabilidade, ou, pronto, Estamos no nosso tema, que é a Hum, reconciliação de contas correntes. ok. Ok, se estamos a olhar da reconciliação de contas, e obviamente que existem muitos desafios, muitos. Alguns desafios normalmente se resumem-se naquilo que é o atraso também do envio dos extratos bancários, Vamos não é? voltar de novo ao Vamos nosso voltar tema, exatamente. inconformidade dos serviços bancários. É uma chamada de atenção. Os bancos, as instituições bancárias precisam melhorar no quesito de passagem da informação. Não é à toa que temos um gestor de conta.
Exatamente. A pergunta que se coloca é: por que temos um gestor de contas? Se no final do mês, passado 2 meses, temos que estar sempre a enviar e-mail a solicitar uma informação de 3 meses atrás, passado. Então, eu não entendo. Epá, nós, pelo menos, nas empresas, o que é que pá, definimos metas, timing e, em princípio, não é? Eu acredito, pronto, por conta daquilo que é a compliance, os bancos só enviam as informações quando for solicitada mais. Existe, às vezes, Mas vamos uma discutir isso. morosidade no Vamos envio dessas discutir informações. em live esse tema. Uhum. Vamos discutir, vamos abordar esse tema numa live em que eu vou participar, eu vou partilhar o painel com a doutora Aulinda Furtado e vamos falar do tema. E eu convido-te também a estar lá e convido todos os contabilistas e simpatizantes, até empresários também, para saber, porque há muitos empresários que não sabem da importância de uma fatura genérica, Uhum. não sabem, e os bancos infelizmente acabam por não nos dar a informação. É tudo bem que quando o empresário já vai à busca de um contabilista, a informação passa diretamente, mas é importante também que os contabilistas façam sentir. Eu trago isso porque eu faço contabilidade numa empresa e eu percebi que nunca tinha validado as faturas genéricas. Nunca, mas tinha contabilidade organizada. Bem, não organizada. E isso Realmente. chama-me a atenção. Como realmente nós temos trabalhado dia a dia. O que realmente estamos a passar para os empresários. Porque os empresários precisam saber quais são os documentos necessários para eu entregar ao contabilista. E no final do mês eu devo solicitar, tudo bem, eu faço já a carta, envio, para que o meu cliente faça também a solicitação ao banco. Mas essa é uma informação que deveria ser padronizada, assim como o cativo é Uhum. feito. Uhum. É debitada a conta, mas o banco precisa entender se eu debitei a conta deste cliente, eu preciso enviar Emitir, a exato. fatura. Emitir a fatura também ajuda a Uhum. conformidade Uhum. dos próprios serviços, a forma como o banco vai lidar com a sua contabilidade. Mas, como esse eu já disse, vamos Sim, discutir sim. esse tema em live. Eu convido todos vocês a assistirem a live e, quiçá, nós vamos também ouvir um pouco de cada um de vocês, como que passam com nossos bancos, com nossos serviços bancários cá em Angola, especificamente em Luanda, porque é muito complicado. Uhum. Voltando ao nosso Exatamente, e tema. nota que não é só, pronto, nota que o extrato até podia ser o extrato, por ser um documento sigiloso, normalmente tem que ser solicitado pelo gestor. Sim, Aí onde entra então a particularidade do gestor enviar o extrato, que sim. aí tudo bem. Por outro lado, pronto, a fatura genérica nem sequer podia ser uma informação a solicitar, né? Que é uma Seria responsabilidade do banco, uma automatizada. coisa automatizada. Sim, Então sim. ali, o banco pelo menos tem que trabalhar nessa questão da automatização para o envio automático Tanto que eu já para o passei ao banco. meu gestor que eu vou falar de vocês. Eu já passei e ele já está consciente, então na live, por acaso deixa passar já que vai decorrer no dia 7 de fevereiro. E depois confirmo o horário específico e depois vamos passar um banner a Uhum. explicar mais, com mais detalhes. Mas isso é muito importante porque no momento educativo está lá. É Sim. debitada a nossa conta, mas se você não falar e se o empresário não perceber e se não pegar o extrato a tempo, infelizmente você não sabe dessa informação de 1 de janeiro até 31 de dezembro. E é muito complicado. E nós vamos passar uma informação que não é correta. Uhum, uhum. Não é. Depois está aí a questão de fazermos as verificações, as reconciliações das contas. E por isso estamos aqui hoje a falar da reconciliação de contas correntes. Faz toda a diferença, não é? Olha, Então, exatamente, e falando nisso, de reconciliação de contas, eu já tive uma situação em que a empresa não fazia a reconciliação de contas correntes, ou ainda de reconciliação bancária, e logo haviam movimentos, não é? O banco tem saldo, tem movimentos, o cliente fez vários pagamentos, a empresa por não fazer a reconciliação de contas, alguns movimentos não identificou, criou uma conta transitória e ficou lá. E volta e meia estamos a cobrar o cliente
uma dívida, pá, o cliente tem essa dívida e precisamos do comprovativo. E o banco diz, olha, você não faz a reconstrução de contas, olha aquilo, mas conciliação, quer dizer, você não, olha, pergunta, você não faz a reconciliação bancária e epá, claro que você faz, mas pergunta, vocês fazem reconciliação bancária? Ah, não, não sei, não sabe, não fazemos. Você tem que Não fazer. Obviamente, pá, pode. você acaba levando aquele choque, não é? Aquele, como eles dizem, né? Aquela palmatória, mas você, porque você sabe realmente que deve se fazer, mas Sim, há empresas que não fazem. sim. Entanto é que não fazem a reconstrução de contas, de tal forma que até o próprio, não é, que o gestor, muitas vezes, que tem acesso a algumas informações, não envia o extrato bancário ou não sabe que tem que solicitar fatura genérica, por Sim, exemplo, sim. não é? Porque primeiro, antes de você fazer a reconciliação de contas, não é? Reconciliação de contas, primeiro você tem que fazer Perdão. a reconciliação bancária Sim, do cliente. Por quê? Porque pode existir movimentos que estão na conta do cliente ou que o cliente fez, sim. que o banco registrou, que você não deu entrada desse movimento. Então pode existir essas situações. Então antes de você assumir que o cliente está a dever, primeiro faça a reconciliação de contas ou reconciliação bancária, fazer o acerto do banco, verificar que realmente não tem movimentos por regularizar, não tem movimentos portanto, a crescer ou diminuir. Então, nessas situações, depois de você ter certeza, então faça a reconciliação do banco. Por quê? Porque você já tem certeza que não existe um movimento. Aliás, pode até existir movimento. Uhum. Se existir movimento que você verificou, vamos lá supor uma entrada que você não identificou, então você pode notificar, não é? Fazer uma comparação com os clientes e verificar e notificar, por exemplo, Qual né? Verificar quem deles está a realmente, dever e sim, exatamente sim. notificar. Olha, por favor, queremos que verificamos um comprovativo ou uma entrada, queira confirmar se realmente faz parte do seu pagamento ou se tiver pagamento, confirme e envie-nos comprovativo. De igual modo é feito na conta de fornecedores. Exatamente. De igual É, modo, isso vai dar conta da conta do fornecedor. O sim, fornecedor, muitas vezes, por ser nós a pagar, então ali teríamos que entrar na parte de nós, né, que nós chamamos da carta de circularização, para que o gestor ou para que o fornecedor nos envie também o seu saldo. Um erro que muitas empresas fazem é tá solicitar tá solicitar o saldo do cliente ou do fornecedor e está a enviar o seu. Ou seja, está a dizer assim, nós na contabilidade temos esse saldo, por sim. favor nos confirme. É um erro. É, na carta de circularização nós pedimos que ele nos envie o seu saldo, para nós comparar com o nosso. Já teve clientes de má fé, por exemplo, que você lhe apresentou o saldo Ele e vai ele equilibrar atualizou o saldo exatamente. em função do que você lhe apresentou. É Ah, dar correto. a expressão que diz, é dar o ouro ao bandido. Por isso é que não se faz isso. Não se faz. Então, qual seria a regra, propriamente, em termos de fazer ou mandar uma carta de circularização? Não, a carta de circulação inicialmente você não pode definir o valor ou o valor que você tem disponível ou a dívida que você tem com aquele cliente. Simplesmente a gente informa, olha, estamos a fazer uma atualização Fazer ou o registro, controle um controle interno. interno da nossa contabilidade e gostaríamos, por favor, que nos informem os saldos que vocês têm da nossa conta. Okay? Já vi situações em que você tem um saldo de, vamos lá supor, de 100 mil ou 50, mas a contabilidade, ou lá, o cliente ou o fornecedor não tem dívida nenhuma, está a dizer que está zero. E eu já percebi isso, que às vezes o que acontece, muitas vezes há contabilistas que, muitas vezes, vamos supor, por exemplo, aqueles fornecedores estrangeiros, não é? Há contabilistas que não sabem registrar as dívidas, não é? Ou as diferenças cambiais, Sim. não é? Há pessoas que não sabem, não vou falar contabilista, pronto, há pessoas que não sabem registrar diferenças Mas não cambiais. seria mesmo importante direcionar mesmo o que é para Não, o contabilistas? Porque o contabilista. gestor não Não, o faz. gestor não Quem faz. faz é o contabilista ou o assistente de Ou o assistente de contador. contabilidade. Por isso é que eu disse, eu vou retirar a parte do contabilista, É porque melhor pôr pode ser que seja mesmo, o porque assistente nós temos ou o que levar as contabilista. nossas dores para podermos aprender. Realmente. Porque senão vai parecer que qualquer pessoa pode fazer registros contabilísticos. Prova. Poder, pode. Mas até o Mas, ponto de chegar a ter verificação das contas, aí já não, aí já entra o exige contabilista, um certo? assistente de contabilidade ou um contabilista. Exato. Se essa informação passa, subentende que o contabilista não teve Sim, conhecimento ou também não sabe que realmente as operações são feitas dessa forma. sim, Ok. Então está a dizer, por exemplo, existem operações de diferenças cambiais que afetam a conta do fornecedor, vamos lá sim. supor,
e que nós, na nossa contabilidade, estamos a registrar, não é? A pessoa que fez o registro, o contabilista que fez o registro, não afetou essa conta da diferença cambial, mas de certa forma deixou lá isso como dívida, não é? Ficou lá como uma dívida. O banco fez o pagamento, mas a diferença cambial, em vez dele deduzir a dívida total, simplesmente fez o quê? Registrou o pagamento da dívida e deixou a dívida da diferença cambial lá. E o cliente, quando você solicita o extrato do cliente, do fornecedor, ele vai dizer que não tem dívida. E no seu caso, você tem dívida. Como é que isso aconteceu? Porque você fez o registro errado da diferença cambial. Okay? Então é importante realmente que se faça a regularização de contas, não é? É importante que se faça a regulação de contas para perceber se as dívidas que vocês têm registradas na contabilidade são as mesmas que os clientes têm ou fornecedores têm por apresentar. Bem, António, este tema seria para levar-nos e levar-nos. Eu devo agradecer sempre pela sua disponibilidade. Chegamos ao fim do nosso tema e acredito que todos os internautas entenderam muito bem aquilo que nós queremos passar e fica aqui passado de que nós hoje falamos sobre um tema em dois, que é reconciliação bancária e conciliação de contas correntes. António, como é que vê minimamente o nosso paradigma voltado a essa atividade? A nossa situação, Angola hoje passa por uma situação muito complicada. Como é que sente? Acha que as empresas hoje adotariam ou então gostariam de olhar mais a contabilidade no seu forte olho de contabilidade? Eu dizia a vez passada que é um olhar mais profundo e nós precisamos passar a olhar para a contabilidade com um olhar profundo, não um olhar superficial, porque a contabilidade obriga-nos a capacitar-nos N vezes, sem parar. Então, António, eu gostaria que tivesse um minuto para poder apresentar as suas redes sociais. De novo, é importante que mais pessoas consigam ter o acesso para poderem encontrar e localizar e então entrar em contato com o António. E o momento é seu. Olha, mais uma vez agradeço, Sarimata. É um grande prazer estar aqui, não é? Várias e várias vezes. Não só por ser um amigo, mas também porque realmente eu gosto de partilhar conhecimento. E as pessoas, obviamente, sabem que podem partilhar conhecimento ou obter conhecimento da minha parte. Eu estou disponível em várias redes sociais, no Facebook, António Francisco, no YouTube, António Francisco, não é? Normalmente eu associo António Francisco com contabilidade angolana online, mas podem pesquisar por António Francisco, nas redes sociais ou no Instagram, António Francisco. Pronto, é o meu nome. Okay? Se procurar alguém e só precisar em qualquer rede social, pessoa que gosta de partilhar conhecimento, vai encontrar lá no meu nome. Eu, António Tá? Francisco. Então é um grande prazer, obviamente, estar aqui e falar de contabilidade. É uma paixão, eu amo contabilidade. Sim. E mais do que tudo, o que falamos aqui não é simplesmente para que as pessoas olhem para esse conhecimento como estiveram ali, só falaram, mas queremos realmente que seja uma informação por aplicar. Falou-se de vários temas, não é? Foram 12, obviamente, mas são os temas que trazem a realidade. E uma das coisas que apreciamos, sobretudo no podcast, no Sarimata Podcast, é esta abertura, não é, que se dá aos temas e portanto, esta sinceridade, quando digo aqui, podemos olhar para não é, este falar sem papas na língua, né? Falar sem remorso, falar sem retração, é falar aberto. Sim. Né? Então, isso faz toda a tal diferença. O que nós trazemos aqui é a nossa realidade, é o que nós vivenciamos, não é? E queremos que realmente essas informações, estes exemplos, sejam mantidas, sejam olhadas não é? Ou vistas ou analisadas com um olhar de melhoria, com um olhar de relação, né? Que a pessoa se relacione com esse tema e que realmente queira fazer a diferença. É o que nós queremos ajudar as pessoas a serem profissionais melhor
e acredito que o programa Sarimata Podcast tem feito o máximo e só tenho a parabenizar. Muito obrigado pelo apoio e, acima de tudo, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Antônio. Mas eu vou aproveitar agora a deixa para lhe lançar um desafio. Falarmos no próximo tema de contrato de construção. Obrigado. Contrato de construção. Olha, é um tema interessante já agora. Muito interessante. E acredito que quando começarmos a falar desses temas vai abrir mais a nossa mente, porque estamos sempre a falar de temas que nós conhecemos e vamos ajudar pessoas a entenderem, os contabilistas, a entenderem realmente como se dá tratamento para estas atividades. O nosso PGC fala-nos muito pouco e omisso, logo isso eu quero trazer para vocês as normas internacionais. Então fiquem mesmo ligados ao nosso canal e mais uma vez, Antônio, obrigada. Obrigada sempre pela disponibilidade. Eu também aproveito-me porque ele é meu amigo. Né? Com certeza. É meu amigo, então vou aproveitar-me sempre para tirarmos todo o conhecimento que está dentro de si e partilhar com todos, porque isto é um valor acrescentado para todos nós. E numa outra vertente eu sou a Sarimata e membro do CPCA, contabilista, e hoje foi o nosso podcast de Sarimata. Muito obrigada. Sigam-nos, partilhem bastante esse vídeo, porque nós trouxemos aqui todo o amor que nós temos pela contabilidade. Tiramos o tempo, organizamos a nossa agenda para dar para vocês aquilo que é mais importante. Então não esqueçam, sigam, dão like, curtam bastante e na próxima vamos trazer então um desafio bom para vocês. Obrigada, até a próxima.